A partir do próximo domingo, dia 16 de agosto, voltaremos a ter os nossos cultos presenciais. Os irmãos receberão pelo WhatsApp ou ligando para a igreja informações a respeito de como devem proceder, as inscrições que os irmãos devem fazer por antecipação, para que tenhamos controle do número. Apenas 150 pessoas poderão participar de cada culto, mas teremos um culto pela manhã e outro à noite, às 19 horas. Serão cultos mais curtos, talvez menos de 1 hora de duração, e assim já voltamos a uma certa normalidade. Né? Pedimos a compreensão de todos, porque todos não podem ir ao mesmo tempo. Então façam sua inscrição com antecipação, com cuidado, e vamos nos alegrar juntos, celebrando, dando graças a Deus, exaltando o seu santo nome, cantando com alegria. Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto, hoje dia 9 de agosto de 2020. Hoje celebramos o Dia dos Pais, então que Deus esteja visitando a cada lar e abençoando a cada pai, seus filhos, a esposa. Vamos começar esse culto com a oração inicial. Senhor Deus, obrigado por este dia, Senhor. Nos abençoa este culto e que tudo aconteça para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica de hoje se encontra em Salmos 8:1, que diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, Tu que puseste a Tua glória acima dos céus. Amém. Vamos cantar o hino 17 do HCC, Fonte és tu de toda bênção.
Senhor, te louvamos, te adoramos, porque só Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Tu és magnífico, Tu és fiel, Tu és bondoso, Tu és um Pai amoroso e te louvamos por tudo isso. Recebe tudo o que estamos fazendo aqui, que seja sempre para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Filho Jesus, amém. Amém. Vamos continuar cantando a música Tu és Santo. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Oi, gente, oremos. Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado por estarmos aqui prestando culto a Ti, para honrar e glorificar o Teu nome, para agradecer as bênçãos e as maravilhas e os livramentos que o Senhor tem nos dado. Abençoa a nossa juventude, que agora em agosto começa o mês da juventude, e todas as atividades que nós vamos fazer. Que tudo seja para honrar e glorificar o Teu nome, que seja para o nosso crescimento e aprendizado espiritual, e que a nossa juventude continue sendo uma juventude forte, uma juventude que demonstre o Teu amor por onde ela passe. Abençoa a nossa querida igreja, a nossa Igreja Batista do Cordeiro, e que por toda a saudade que nós sentimos, sabemos que um dia isso vai passar e que nós vamos voltar a nos ver bem de pertinho, prestando culto na nossa igreja.
Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos nossos familiares e amigos, na vida do pastor e de todas aquelas pessoas que também estão organizando esses cultos para que nós possamos assistir e adorar. Muito obrigada por tudo, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos então ao hino 338 do Inário para Culto Cristão. Nossa fé Jesus contemplará. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Veja grandes maravilhas operou por alguém que nele firme confiou e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Graça e paz, irmãos. Vamos à leitura bíblica do Salmo 32, dos versículos de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amém. Querido, bondoso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelo Dia dos Pais, te agradecemos porque o Senhor tem provido para cada uma de nossas necessidades. Louvamos o Teu nome, dando-te graças pelos que fazem aniversário de vida ou de casamento, pedindo que o Senhor os faça desfrutar disso com muita alegria. Oramos pelos que estão enfermos, todos, nos hospitais, em casa, nossos membros, irmãos e irmãs, amigos, pedindo que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance cada um deles onde estiverem e que o Teu Espírito Santo leve a cura que só o Senhor pode dar. Pedimos-te provisão para todos, especialmente para aquele que está desempregado e teme que lhe falte alguma coisa. E confie no Senhor, porque o Senhor nada deixa faltar aos teus. Oramos, ó Deus, por Tua igreja, pelo retorno às atividades no próximo domingo, para que o Senhor oriente a liderança da igreja nesse processo e que todos os irmãos saibam proceder conforme as instruções. Temos de nos adaptar a uma nova forma e precisamos que o Teu Espírito Santo oriente a cada um de nós. Abençoa cada pessoa que está participando deste culto, seus familiares, seus lares, para que a Tua graça e a Tua paz reinem
Jesus seja Senhor dessa casa e as suas necessidades sejam atendidas, porque o Senhor é bom. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. É bom estarmos juntos, estamos em mês da juventude. O tema do mês tem sido o estudo de vidas de jovens da Bíblia. E o de hoje, apesar de Dia dos Pais, nós vamos usar dois solteiros que nos ensinam perfeitamente como deve ser o comportamento e a atitude dos pais. A série se chama Os Improváveis. Começamos com José. E na sexta-feira passada, a irmã Ana Beatriz fez uma excelente abordagem sobre a vida de Daniel. Daniel foi escolhido pelo rei Dario, junto com mais 2 superiores, para supervisionarem os sátrapas. Cada sátrapa era governador de uma província na Pérsia, e Dario estabeleceu 120 sátrapas ou governadores. Eles deviam dar relatórios a Daniel, e isso não os agradava. Afinal de contas, Daniel era um exilado judeu e o preconceito falava mais alto, além dos ciúmes, né? Porque poderia ter sido um deles o escolhido. No entanto, Daniel se destacou. Era uma medida anticorrupção, que não é novidade dos nossos dias. E o propósito, diz o versículo 2, é para que não houvesse nenhuma perda no reino, como deveria ser em todo lugar de bom senso. Né? E aqui nós temos algumas lições muito interessantes. Daniel se destacou. O versículo 3 do capítulo 6 do livro de Daniel diz: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Eles procuravam motivos para acusar Daniel, não puderam encontrar nada, não havia nenhuma falha moral, ele era fiel, diz o versículo 4, né? E nem era desobediente, nem era negligente, então não havia de que acusá-lo. E aí o texto de hoje está baseado em Daniel capítulo 6, versículo 5, na palavra desses que o observavam. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele.
Que Deus abençoe sua palavra e que nós sejamos grandemente edificados e fortalecidos pelo que Deus aqui nos ensina. O propósito do Satanás era encontrar algum motivo com o que acusar Daniel diante do rei. Não encontraram nada na sua vida moral, na sua administração, no seu governo, a tal ponto de que o rei Dario queria colocá-lo como o governador de todo o país, assim como aconteceu com José. E isso levantou grande ciúme entre esses persas que gostariam de ter o local, a posição, o prestígio que Daniel tinha, mas não tinham o caráter de Daniel, porque também não conheciam o Deus de Daniel e queriam usar agora a sua religiosidade e o seu relacionamento com Deus como uma armadilha. A frase pode ser entendida de duas formas, quando ele diz só se for algo em relação à lei do Deus dele, ou tentarem provar que ele era um hipócrita, como existem tantos que se dizem cristãos de fachada, mas que por trás estão por aí, recebendo propinas, dinheiros indevidos, verbos que não deveriam ser deles, estão espalhados por todo o mundo. E esses mancham o Evangelho. E se eles encontrassem alguma falha religiosa no comportamento de Daniel, alguma hipocrisia, poderiam usar isso. Por outro lado, o que eles realmente tentaram fazer foi uma armadilha. Acabaram convencendo o rei a proibir o povo de orar a qualquer outra pessoa que não fosse a ele mesmo, ao rei Dario. E Daniel, obviamente, se recusou a fazer isso. Vai ser acusado e vai ser prejudicado. O resto da história é bem conhecido. E nós não precisamos nos preocupar com isso agora. O que nos chama a atenção é exatamente esse caráter especial de Daniel. Parece que ele leu Tito, capítulo 2, quando Paulo dá instruções ao jovem que vai ser enviado à ilha de Creta para organizar o trabalho da igreja e da liderança. Ele era um jovem, precisava de tomar muito cuidado com o que fazia, e o texto diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tem muita coisa para a gente aprender aqui numa frase só, Mas basicamente que o comportamento de Tito mancharia o Evangelho todo ou glorificaria o nome de Deus em nome de todo o Evangelho. Nós não podemos fazer meio a meio. É impossível glorificar a Deus e manchar o Evangelho só um pouquinho. Quem mancha e envergonha o Evangelho perde todo o seu testemunho. Paulo está mostrando a Tito que todos nós somos observados. Nós somos observados pelos anjos de Deus, nós somos observados por Satanás e seus demônios procurando uma oportunidade para nos tentar ou nos fazer cair, embora ele não possa entrar no cristão, não possa possuir alguém que está cheio do Espírito Santo. Nós somos observados pelas crianças e pelos adolescentes, daí a mensagem ser tão propícia para o Dia dos Pais, porque as crianças olham para ver como é que se comporta no mundo real, se funciona, o que é que os pais fazem, qual é a relação que a igreja e a fé têm com o comportamento deles no trabalho, na família, no respeito, na fidelidade no casamento, que tanta gente parece desmembrar, como se a fé não tivesse nada a ver com o comportamento social. Isso é uma fé popular que não tem nada a ver com o discipulado. Os mais velhos também nos observam, querem saber se nós, ou vocês, os mais novos, serão capazes de dar continuidade ao trabalho que eles cuidaram até aqui. Não foi fácil trazer a igreja até este momento, e agora nós precisamos de pessoas que vão levar daqui para frente. Então
os mais idosos e os líderes da igreja estão sempre observando se o trabalho foi bem feito, não é? Se há continuidade para o que foi feito até agora. Os crentes novos também nos observam. Eles querem aprender a ser discípulos, eles querem nos imitar. E eu fico admirado de ver alguns irmãos que têm se dedicado ao estudo da palavra, ao questionar, a buscar respostas, realmente estão interessados em crescimento, em ter uma doutrina sadia, em saber como se relacionar com Deus, com a palavra de Deus e com a comunidade ao seu redor, além de manter ao mesmo tempo a sua integridade, a sua paz interior. Não é? Nós também temos o risco de ser observados pelos descrentes. Eles querem saber se esse Cristo em quem nós cremos e que de tanto falamos, se ele é de fato um rei que transformou nossa vida, ou se é só mais um boato, uma mentira das tantas que são propagadas por aí com motivos espúrios. Não é? Eles querem ver se o nosso comportamento está condizente com aquilo que nós dizemos que cremos. Alguns até chegam a conhecer e estudar a Bíblia para jogar na cara dos crentes as verdades bíblicas, assim que o comportamento do cristão sai do caminho que devia ser. Né? Paulo vai dizer a Tito, lá no capítulo 1, no primeiro versículo, que a nossa fé tem que ser visível. Fale o que convém à sã doutrina. Tudo que a gente fala fora da igreja, nas conversas em casa e nos relacionamentos familiares, devem demonstrar se a nossa fé está bem embasada, se ela tem boa doutrina, não é? Se não é hipocrisia. Diz ainda a Bíblia Viva, a vida correta que você vive vai com a fé cristã? O que nós estamos experimentando está de acordo com a nossa fé? Porque estamos, sim, sendo observados. E como é que Tito lograria isso? Como foi que Daniel logrou essa vitória por ser esse comportamento tão diferenciado, tão fácil de observar, que ninguém conseguia encontrar nele uma falha? E Paulo vai dizer, pelo exemplo. Seja exemplo. Ser exemplo é uma meta, não é algo que acontece por acaso, não é algo que acontece porque você crê em Jesus. Acontece porque você tem como meta fazer disso o seu comportamento e aquilo que vão observar em você. Seja exemplo, Paulo diz isso a Tito. Né? Exemplo em boas obras, exemplo em boa doutrina, sem uma fé corrompida, sem uma fé fantasiosa e nem muito menos uma fé falsa que contradiz aquilo que diz crer. Né? A pessoa deve ser marcada por sua dignidade e deve ter, como o texto disse, uma conversa sadia, para que não encontre em nada o adversário. O adversário aqui são todos os inimigos. Satanás, que pode acusar a sua consciência, ou os não cristãos que querem envergonhar o Evangelho e mostrar para todo mundo que esse Jesus não vale a pena, não é? Que querem alguma coisa para nos envergonhar diante da comunidade ou deles mesmos para justificar a forma como se comportam. Gostaria de lembrar então que Deus abençoa aquele que o glorifica. Daniel fez, José o fez muito bem, né? E por isso prosperavam. Não prosperaram porque o propósito de Deus era fazê-los ficar ricos, que essa era a vontade de Deus para eles. Mas prosperaram para que as pessoas vissem, essas pessoas são assim por causa do Deus deles. E por causa do Deus de Daniel, foi passado um decreto em toda a Pérsia que nenhum outro Deus deveria ser adorado, senão o Deus de Daniel. Isso vai dar frutos 400 anos depois, quando os magos do Oriente que ouviram falar que desse povo judeu, que viveu entre eles durante 70 anos, surgiria o Messias, o Salvador, e viajaram meses para encontrar Jesus lá em Belém. Que bonito testemunho. Gostaria de terminar a mensagem de hoje com o Salmo 15, versículos de 1 a 5, que para mim deveria se chamar o Salmo da Integridade.
Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Pais, nossa missão é fazer com que nosso comportamento, a nossa fé, faça com que os nossos filhos sejam também íntegros discípulos de Jesus Cristo, que não encontram contradição entre aquilo que dizemos que cremos e aquilo que fazemos, e eles observam. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que seus filhos vejam a sua fé genuína e possam sempre dizer: meu pai era fiel, e ninguém jamais vai encontrar alguma coisa que dizer dele que denigre a sua imagem, que negue aquilo em que ele realmente crê. Que Deus nos abençoe. Feliz Dia dos Pais.